Marcos capítulo 14, vamos ler um texto aqui, depois a gente vai ler mais alguns aqui rapidamente. Meu diretor, por gentileza, Marcos 14, de 1 a 11, vamos ler. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Agora o próximo texto, a partir do verso 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre eles: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra Jesus, murmuravam contra a mulher. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que já fizemos aqui para Ti. Mas nesse momento, Senhor, eu quero Te agradecer, junto com os meus irmãos, por o que vai acontecer agora, Pai, porque nós iremos meditar na Tua palavra, nesse dia tão especial. Senhor, fala com a gente, Tu que és aquele que revela as Escrituras, fala aos nossos corações. É isso que Te pedimos com humildade, porém com muita gratidão, porque nós fazemos isso em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Tudo o que Jesus fez foi por amor a você. E a mim também, graças a Deus por isso. Meus queridos irmãos, Jesus, ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum ficava na região da Galileia, onde ele viveu a maior parte da sua vida. Ele e seus discípulos iam a Jerusalém, que ficava na Judéia, com certa frequência. Vez por outra, eles precisavam ir a Jerusalém. Para quê? Para participar das festividades no templo. Esse som está meio... O agudo dele está muito aberto. Tem como fechar um pouquinho o agudo lá, por favor? Por isso que ele está meio que assoviando. Alguém pode mexer lá, por gentileza? Se não tiver ninguém, eu vou lá. Pode deixar que eu vou. Obrigado. Só que eu vou estender o culto mais 5 minutos, né? Porque é o tempo que eu vou gastar para ir lá. Viu como faz falta os trabalhadores da casa de Deus? Tem que orar para Deus enviar mais. Ei, teste. Ei. O meu é esse primeiro aqui da ponta, sabe dizer? Esse aqui? Ei. Deixa eu ver esse aqui. Ei, também não. Esse aqui. Ei, teste. Ei. Teste, ei. Teste, ei. Ei. Ok. Ei. Então Jesus, ele, vez por outra, precisava ir até lá em Jerusalém para participar das festividades no templo, enfim, de tudo aquilo que os judeus regularmente precisavam fazer ali em Jerusalém. Então a gente pode imaginar quantas vezes Jesus precisou até
ir até Jerusalém nesses 3 anos e meio em que ele exerceu o seu ministério. E dessa vez não foi diferente. Jesus precisava ir até Jerusalém porque a Páscoa estava se aproximando. E eles então partiram para Jerusalém, sabendo que lá Jesus seria preso e seria morto, como o próprio Jesus falou para eles, ou seja, dessa vez seria diferente. Jesus não iria mais até Jerusalém para nunca mais voltar, ou para voltar daqui a um ano, daqui a um tempo. Não, dessa vez Jesus iria para ser preso, sofrer o que precisava sofrer e entregar a vida dele, ok? Então no domingo Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, e nós ministramos sobre isso aqui no último domingo. E assim então tinha início a última semana de Jesus entre nós, quando ele entra triunfalmente ou triunfantemente em Jerusalém. Ele entra como rei, montado no jumento, como estava profetizado em Zacarias 9, versículo 9, e nós falamos sobre isso aqui no domingo. Ali então começava essa semana crucial de Jesus, essa semana fatídica de Jesus, mas que também foi uma semana de muitas bênçãos, de muitos ensinamentos, ainda de muitos milagres, e principalmente do maior milagre que Jesus fez pela humanidade, que foi exatamente o milagre da salvação. Então, meus queridos irmãos, no domingo de Ramos começou essa jornada dessa última semana de Jesus. Mas acontece que, a partir do momento que Jesus entra, a partir daquele dia, coisas começam a acontecer que são importantes de nós sabermos, porque são coisas que já vão direcionando Jesus para a cruz, e são coisas que também abençoam muito as nossas vidas. Então, chega a segunda-feira, Jesus entra no domingo em Jerusalém, e chega a segunda-feira, e algumas coisas acontecem nessa segunda-feira. Vamos ler comigo aqui Mateus capítulo 21, Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Mateus 21, a partir do verso 12. Diretor, por favor, bota lá. Diz assim: Jesus entrou no templo, isso na segunda-feira, tá? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, ou seja, os cambistas, ok? Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As pombas eram para o sacrifício no templo. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Diga amém. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram para Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus então respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Ou seja, Jesus não passou aquela noite em Jerusalém. À noite ele foi para Betânia. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, que cidade? Jerusalém, de novo, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levantem-se e joguem-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês o receberão. Então percebam, meus irmãos, isso aqui aconteceu na segunda-feira. 2 acontecimentos marcaram essa segunda-feira na semana da Páscoa, ou na semana da Paixão de Cristo, como você queira. Então, após eles passarem a noite lá em Betânia, onde morava Lázaro, Marta, Maria, de manhã cedo Jesus e os discípulos voltam para a cidade de Jerusalém. E no caminho Jesus então vê essa figueira.
Você conhece bem a história da figueira, bem a passagem da figueira. Então, ele estava com fome ao passar por ela. E ao se aproximar da figueira para colher os frutos, ele notou que só tinha folhas. Então, o que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira, fazendo com que ela se secasse. Então, quando Jesus chega no templo de Jerusalém, para adorar a Deus, o templo era lugar de adoração, ele notou que os líderes daquele lugar, ou seja, os líderes do templo, também só tinham folhas. Quem eram os líderes? Os sacerdotes, os escribas, os saduceus, os fariseus. Então, meus queridos irmãos, o que Jesus procura naqueles homens? O que Jesus procura naquelas pessoas? Frutos. Aqueles homens deveriam dar frutos, fazendo do templo, ou seja, daquela casa de Deus, um lugar de oração. Tanto que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Foi isso que Jesus disse. Eles deviam também estar ensinando as Escrituras Sagradas e ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus. Mas ao invés de fazerem isso, eles estavam usando aqueles títulos que eles possuíam e aquele lugar como um meio de lucro pessoal à custa do povo. Eles vendiam os animais para o sacrifício, e vendiam os animais maculados, vendiam animais de má qualidade, vendiam animais que Deus certamente não aceitaria, porque os animais precisavam ser sem máculas. Então eles faziam disso, dessa venda dos animais, um meio de lucrar em cima daquele povo. Jesus então, da mesma maneira que ele fez com a figueira, ele não ficou apático, nem calado diante dessa situação, mas ele reagiu com autoridade, ele reagiu com força, ele derrubou as bancas e expulsou aquela gente do templo. Você consegue imaginar essa cena? Quando você parte do princípio que Jesus era uma bênção, que Jesus era manso, talvez seja difícil de você imaginar Jesus quebrando as barracas todinha, quebrando as bancas todinha e expulsando todos eles de lá. Interessante isso. Mas ali era preciso Jesus usar da sua autoridade, porque eles estavam ali para dar fruto. Eles estavam ali, ao invés de dar fruto igual a figueira, só tinham folha. E Jesus foi lá procurar fruto. Eles precisavam frutificar na obra do Pai. Eles precisavam frutificar para Deus. E isso definitivamente não estava acontecendo. Então, por isso, a segunda-feira foi um dia de purificação, um dia de limpar a sujeira do templo, um dia de limpar a sujeira daquele povo. A figueira, na verdade, foi só um sinal do que haveria de fazer, do que ele haveria de fazer logo ali na frente, no templo. Jesus então demonstra ali o juízo e a profunda desaprovação sobre as pessoas que vivem de aparência. São religiosos, se vestem como religiosos, se comportam como religiosos, seguem as regras nos mínimos detalhes, mas o coração deles estava longe de Deus. Jesus disse isso para os fariseus: o coração de vocês está longe de mim, e em vão vocês me adoram. Porque se o coração estiver longe do Senhor, não há como adorá-lo verdadeiramente. A verdadeira adoração tem que ser de coração. A verdadeira adoração tem que ser no Espírito. E definitivamente isso não estava acontecendo lá. Eles estavam mergulhados num mar de pecados, num mar de coisas que desagradavam a Deus o tempo todo. E nós precisamos refletir acerca dessas coisas. Lá no Jardim do Éden, meus irmãos, você se lembra? Adão e Eva tentaram inutilmente esconder o pecado deles do Senhor, usando folhas de figueira. Está lá em Gênesis 3, versículo 7. Eles fizeram roupas com folha de figueiras para encobrir o pecado deles diante de Deus. Mas Deus não quer apenas folhas. Folhas fala de aparência. Ele quer frutos. Frutos são resultados de um relacionamento de comunhão com Ele. Deus trocou as roupas feitas de folhas de Adão e de Eva por roupas feitas com a pele de um animal. Por quê? Porque somente o sacrifício do Cordeiro de Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Tem o poder de arrancar os nossos pecados pela raiz. Folhas podem até iludir e enganar as pessoas, mas não enganam a Deus, que vê o coração. Não foi isso que Deus disse? Deus disse para o profeta,
quando ele mandou ungir o rei na casa de Jessé, foram vindo os filhos de Jessé para serem observados pelo profeta, para serem ungidos rei. Ele precisava ungir um rei. Então, quando o profeta olhava a aparência dos filhos de Jessé, que vinham se aproximando, todos eles com aparência de guerreiro, todos eles com uma ótima aparência, Deus dizia ao profeta: não é esse. Vinha outro, Deus dizia: não é esse, não é esse. E o profeta já estava desesperado. E aí parou de chegarem os filhos, e o profeta perguntou para Jessé: cadê? Acabaram os filhos? Não, tem um que está lá no campo, mas aquele não tem significância nenhuma, traz ele. Quando trouxe Davi, raquítico, todo franzino, todo esquisitinho, era ele. E aí Deus falou para o profeta: olha, é esse aí, pega o azeite e unge ele como o próximo rei de Israel, porque eu não vejo como você vê a aparência, eu olho o coração. Você entende? Deus não olha as aparências não enganam a Deus. Deus está interessado em corações limpos, corações purificados. Se você fosse uma figueira, Jesus veria mais folhas ou mais frutos em seus galhos. Se Jesus encontrasse você no templo, você estaria ali para adorar a Deus ou para buscar algo em proveito próprio? Como muitos de nós às vezes fazemos. A gente só quer as bênçãos. A gente só vai até Jesus, só vai até a casa de Deus para buscar as bênçãos. Quando as coisas ficam boas, a gente desaparece. Você conhece alguém assim? Infelizmente, tem muitas pessoas assim no meio do povo de Deus hoje. Hoje não, durante os séculos que passaram, muitas pessoas agiram dessa forma. Só queriam a bênção, mas não queriam o abençoador. Quando é que eu mostro que eu só quero a bênção? Quando eu só vou até ele, quando eu só vou até a casa dele, quando eu estou precisando. Quando as coisas ficam bem, eu desapareço. O calo aperta, eu volto outra vez. Isso é fazer de Jesus usufruto. Ele não quer encontrar isso. Ele quer encontrar fruto. Diga glória a Deus. Você entende? Por falar em limpeza, todos os dias nós precisamos dar uma olhada para dentro de nós, com a ajuda do Espírito Santo, e pedir para Ele nos livrar das atitudes e intenções que nos afastam de Deus, e nos render ao senhorio absoluto de Cristo sobre nossas vidas. Cristo não pode ser apenas rei, Cristo é Senhor. Diga glória a Deus. Ele é rei, mas ele também é Senhor. Ele é soberano, e ele precisa exercer esse senhorio e essa soberania sobre as nossas vidas. Você entende? Então tudo isso aconteceu na segunda-feira. Jesus promove uma purificação, e Ele quer fazer isso em nós todos os dias. Diga glória a Deus. Todos os dias nós precisamos dizer a Ele: Jesus, purifica o meu coração para que eu possa entrar na Tua presença. Só podemos entrar na presença de Jesus com os nossos corações puros. Diga glória a Deus. E aí então chega a terça-feira da semana da Paixão de Cristo. Então algumas coisas também aconteceram na terça-feira. Se você for lá em Lucas 20 e Lucas 21, eu não vou colocar aqui o texto, porque o texto é bastante grande. Mas o que aconteceu? Jesus sai novamente da cidade. Você já percebeu que a maior parte dos dias, nos primeiros dias daquela semana, ele não dormiu em Jerusalém. Ele entrou triunfantemente como rei em Jerusalém. Depois ele passou a segunda-feira em Jerusalém. À noite ele voltou para Betânia. E terça-feira ele faz a mesma coisa, ok? E de manhã Jesus e seus discípulos voltam novamente para Jerusalém e foram novamente para o templo. Os líderes religiosos do templo já estavam doidos. Lá vem ele de novo, olha ele outra vez, olha ele aí de novo. Jesus incomodava muito aquelas pessoas. E ainda hoje Jesus incomoda bastante gente, por incrível que pareça. Então os sacerdotes e os outros líderes estavam extremamente aborrecidos já, muito aborrecidos, com aquele que antes havia exposto publicamente a hipocrisia deles, porque isso Jesus fez na segunda-feira. Na segunda-feira Jesus trouxe à tona o que eles faziam de errado. Na segunda-feira Jesus trouxe à tona quem na verdade eles eram. Na segunda-feira Jesus fez cair as máscaras daquela liderança religiosa. Por isso então eles passaram a questionar Jesus e a buscar motivos para prender Jesus. Olha aí, imagina, tentar achar falhas em Jesus para prender Jesus, só inventando. Porque Jesus passou entre nós, se teve uma coisa que ele não fez, foi pecar.
Se teve uma coisa que ele não fez, foi falhar. Mas além de ter que responder às várias provocações dessas pessoas, ou seja, dos sacerdotes, dos escribas, dos saduceus, dos fariseus, Jesus usa a maior parte do dia para ensinar as pessoas acerca da consumação do reino de Deus. Foi um dia de ensinos muito importantes. Por essa razão, a terça-feira da paixão, a terça-feira santa, também foi um dia muito especial, como Jesus ensinou naquele dia. Você vai lá e lê Lucas capítulo 20 todinho, capítulo 21 todinho, tudo aquilo Jesus ensinou nessa terça-feira da última semana dele entre nós. Então veja bem, ele contou as parábolas, por exemplo, dos 2 filhos, ok? Contou a parábola dos lavradores maus, contou a parábola das bodas do filho do rei, ok? Todas elas mostrando a diferença entre aqueles que rejeitam e aqueles que aceitam Cristo como Filho de Deus. Jesus ainda destacou nesse mesmo dia a oferta da viúva pobre lá no templo, ok? E lá no templo ela prova o amor dela e a gratidão e a adoração, ok? Aquele a quem pertencem todas as coisas. Ela entendeu isso, Jesus trouxe isso à tona nesse dia também. E finalmente nesse dia ele profere o que a gente chama hoje de um sermão escatológico. O que é isso? Jesus fala acerca das coisas do fim dos tempos, as coisas que iam acontecer lá na frente, inclusive da destruição de Jerusalém, que aconteceria quase 40 anos depois, no ano 70, ok? Jerusalém foi completamente destruída. Nessa terça-feira lá no templo, Jesus falou sobre isso, profetizou acerca disso, na verdade, e também falou sobre a dura perseguição que viria, a perseguição que lá na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, que aconteceu em Jerusalém, em cima dos crentes, quando eles foram espalhados pelos 4 cantos dessa terra. Falou também sobre os terremotos, falou sobre as pestes, ou seja, falou sobre o princípio das dores que viria mais à frente, falou sobre os falsos mestres, falou sobre os falsos profetas, falou sobre a multiplicação do pecado, ou seja, da iniquidade, falou da apostasia, falou de todas essas coisas. Tudo isso Jesus fez, falou e ensinou na terça-feira no templo. Olha que coisa interessante. Eu podia dizer sem problema nenhum, e você também já percebeu, o quão agitada foi essa última semana de Jesus em Jerusalém, quando ele andou entre nós. Eu acredito que Jesus nunca trabalhou tanto como ele trabalhou nessa última semana em Jerusalém. Interessante, né? Que Jesus trabalhou tanto, e às vezes a gente se exime, né? De trabalhar para o reino, de trabalhar para Deus. Às vezes a gente se esquiva, a gente faz corpo mole. Imagina se Jesus tivesse feito isso. Então, meus irmãos, é verdade que Jesus foi crucificado, exatamente como os profetas disseram, estava escrito, e ele mesmo profetizou sobre isso. Mas também é verdade que ele ressuscitou, e que um dia ele voltará com toda a sua glória, a fim de reinar para sempre e eternamente. Diga glória a Deus. Então nós não estamos desavisados disso, pelo contrário. Esses ensinos que ele deu lá nessa terça-feira sobre tudo isso, ficaram registrados nas Escrituras Sagradas. Para quê? Para que a gente viesse a conhecer e ficássemos atentos aos sinais da sua volta. Jesus vai voltar, diga glória a Deus. Então nós, como igreja hoje, não podemos viver como se isso nunca fosse acontecer. Às vezes a gente vai vivendo a nossa rotina, o nosso dia a dia, como se isso nunca fosse acontecer. Nós precisamos pensar nisso também. Faz parte da nossa vida como crentes. Aquele que veio voltará. Aquele que consumou a obra na cruz para me salvar, voltará para me buscar. E a gente não pode abrir mão disso. Diga Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a nossa grande expectativa. A volta de Cristo. E essa volta vai completar a nossa redenção e vai estabelecer definitivamente o reino de Deus nesse mundo, dando fim a toda a maldade. Nós iremos reinar com Cristo aqui por 1000 anos. Diga glória a Deus. Aleluia. Esse dia vai chegar. Glória a Deus. Mas se Jesus voltasse hoje, como é que ele nos encontraria? Será que se ele voltasse hoje, nós subiríamos com ele aos céus?
ou a gente estaria entre aqueles que desprezaram os ensinamentos de Jesus e rejeitaram o seu amor. Foi isso que aquelas pessoas fizeram. Foi isso que aqueles religiosos fizeram. Eles rejeitaram o amor e os ensinamentos de Jesus. Então nós não podemos cair nesse equívoco. Os ensinamentos de Jesus continuam atuais. Tem crente que pensa, aquilo foi para aquele tempo, aquele ensinamento foi para aquele tempo. Não. O próprio Jesus disse certa vez que tudo nessa terra vai passar, mas que não vai passar nem um jota e nem um tio de tudo que ele falou. Das minhas palavras não passará nem um jota nem um tio, disse Jesus. Tudo vai se cumprir. Então os ensinamentos deles são mais atuais do que nunca para nós. Mas a gente vive no tempo, nós vivemos num tempo avançado, nós vivemos no tempo da tecnologia, nós vivemos no tempo não sei de quê. Não. Tudo que Jesus ensinou serve para hoje. Eu diria para você que é provável que sirva muito mais para hoje do que para aquele tempo. Quando ele diz que o amor de muitos se esfriaria, o que você tem visto aí? Cadê o amor? Da maioria das pessoas, sejam elas crentes ou não, cadê o amor? Jesus falou nessa ocasião que muitos se apostatariam da fé, muitos se afastariam da fé. Quanta gente você vê afastada da fé em Cristo? Você entende? Essas pessoas devem achar que os ensinamentos de Cristo e o amor de Cristo não é mais para o nosso tempo. Como será que isso vai acabar? De uma coisa eu sei, Ele está voltando. E o próprio Jesus perguntou, será que quando eu voltar, por acaso eu vou achar fé na terra? Essa pergunta é para nós. Será que eu vou estar firmado na fé? Será que eu vou continuar a acreditar em Cristo? Será que eu vou continuar fiel a Cristo? Será que eu vou continuar com a minha fé completamente depositada em Cristo? Será que eu vou continuar sendo completamente dependente de Cristo? Essa semana eu vi um pastor falando uma coisa muito séria. Ser de Cristo não é brincadeira, meus irmãos. Ele estava falando sobre isso, não foi? Nós ouvimos. Ser de Cristo não é brincadeira, não dá para brincar de ser de Cristo. Isso é coisa muito séria. Eu me lembro que o próprio profeta, não lembro qual foi o profeta, acho que não foi profeta não, foi um salmista escreveu isso, e um outro homem de Deus também foi um levita, esqueci o nome dele agora. Ele falou o seguinte, naquele dia, que dia? No dia da volta de Jesus. Ele estava olhando lá na frente, uma palavra profética. Naquele dia, todos verão. E no Salmo também diz isso. A diferença entre quem serve a Deus e entre quem não serve a Deus. Entenda-se também. Naquele dia, todos verão a diferença de quem é fiel a Deus e de quem não é fiel a Deus. Vai haver uma diferenciação, meus irmãos. Então a gente precisa atentar para isso, não podemos brincar com essas coisas. Jesus não passou aqui, uma das coisas que Jesus mais fez quando ele passou aqui, nos 33 anos que ele esteve aqui, mas em especial no seu ministério de 3 anos e meio como Messias, uma das coisas que Jesus mais fez foi ensinar. E o ensino traz com ele, essa palavra ensino traz junto, nas entrelinhas, está implícito nessa palavra ensino, aprendizagem. Para ensinar tem que ter alguém para aprender. Ensino sem aprendizagem deixa de ter valor, deixa de ser ensino. Não adianta nada Jesus ensinar as coisas para você, através da Bíblia, e você não aprender. Você entende? Então o ensino carrega consigo a aprendizagem. Subentende-se que se tem alguém ensinando, tem alguém aprendendo. E essa palavra discípulo significa aprendiz. Então quem é discípulo de Jesus tem que aprender com Jesus. E nós somos os discípulos dele hoje. Então tudo que Jesus ensinou é para nós, é para o nosso aprendizado. E para que esse aprendizado? Para que a gente vá bem, para que a gente não se desvie do caminho, para que a gente não jogue por terra o sacrifício dele na cruz, para que a gente viva uma vida vitoriosa. A gente enche a boca de vida vitoriosa, disso, daquilo, mas vida vitoriosa é para quem segue a Jesus de verdade. Você entende? Vida vitoriosa é para quem é fiel a Jesus. Não há vitória sem fidelidade a Cristo.
Então a gente precisa aprender a associar essas coisas. Eu preciso andar o mais próximo dele possível. Eu preciso prestar a maior atenção nele possível. Para quê? Para que a minha vitória não seja algo ilusório. Para que a minha vitória seja real. Eu não sou vencedor só de nome. Eu sou vencedor de direito e de fato. Eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou filho. Você entende? Eu sou tudo o que ele diz que eu sou, mas desde que eu esteja com ele. Desde que eu esteja firmado nele. Não dá para ficar cocheando entre Deus e o diabo, entre Jesus e o capeta, entre o reino de Deus e o mundo. Não dá. Não dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ficar cocheando entre Deus e as riquezas do mundo. A gente precisa tomar uma posição, tomar uma decisão. Certa vez os fariseus disseram para ele: mas eu faço isso, eu dou o dízimo, eu faço não sei o quê, eu dou o dízimo para mim das minhas plantações, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus falou: pois é, vocês têm que fazer essas coisas, mas não deixar de fazer as outras. Pois é, o que adianta dar dízimo e mete o pé na jaca quando chega lá fora? O que adianta dar dízimo, você chega lá fora, deve a Deus e o mundo? O que adianta? Faz não sei o quê, faz não sei o que lá, faz não sei o quê, não faz... Você entende? Não adianta. Tem que fazer tudo o que compete a nós. Jesus podia chegar ali no Getsêmani e dizer: acabou, vou voltar daqui, não quero cruz. Não, ele chegou no Getsêmani ele foi para a cruz. A obra se completaria na cruz. Jesus não poderia fazer meia obra, assim como a gente não pode ser crente meia boca. E agora? Você entende? E finalmente, então, chegamos hoje, na quarta-feira. Marcos 14 é o texto que nós lemos, eu não vou ler de novo. Foi o texto que nós lemos na abertura da mensagem, Marcos 14, de 1 a 11. Então, nesse dia, na quarta-feira, no dia de hoje, aconteceram mais algumas coisas marcantes na vida de Jesus. Primeira delas, a conspiração para matar Jesus, aconteceu na quarta-feira. Veja bem, o incômodo que Jesus causou, porque ele dizia que era filho de Deus, né? Cresceu a ponto dos líderes religiosos da Judéia decidirem se livrar de Jesus. Só tem um jeito de a gente se livrar dele. O discurso de Jesus era perigoso demais para aquela época. Por quê? Porque desafiava o sistema religioso. O sistema religioso era corrupto. Todos os líderes religiosos eram corruptos. E colocava em risco o controle que eles tinham do sistema. Por incrível que pareça, eram eles que controlavam o sistema. Roma não se metia com eles. Não que Roma não tivesse poder para fazer isso, mas para Roma não era interessante que houvesse tumulto entre as províncias. E lá era uma província de Roma na época, correto? Então Jesus começa a incomodar. Se Jesus começa a incomodar muito aqueles líderes, o imperador César ia tirar eles da liderança. Por incrível que pareça, o imperador tinha poder para isso. Era só o governador reportar o que estava acontecendo, a insurgência que estava acontecendo lá. Para o imperador mandava trocar. Troca eles. Era uma solução. Então o que acontece? Eles precisavam fazer alguma coisa. Qual era a solução? Desmoralizar Jesus e acabar com Jesus. Condenar Jesus à pena de morte. Olha aí. Eles então arquitetam aquele plano, levantam falso contra Jesus, levam Jesus até o Sinédrio, que era o tribunal, para condenar Jesus à morte. Só que eles não podiam fazer isso, eles dependiam do governador de Roma, para poder condenar Jesus à morte. Então eles levam o caso para Pôncio Pilatos e pedem a condenação de Jesus, ok? Então eles precisavam acabar com Jesus. Havia um plano diabólico sendo impetrado pelas lideranças religiosas para acabar com Jesus. Mas acontece, meus queridos irmãos, que do lado de dentro, qual é o lado de dentro? No meio dos próprios discípulos de Jesus, ok? Também havia uma pessoa muito indignada com os rumos que tudo aquilo estava tomando. Quem era esse? Judas Iscariotes. Judas era filho de um homem chamado Simão Iscariotes. Então veja bem, como a grande maioria dos judeus esperava ardentemente pelo cumprimento das profecias que previam a libertação de Israel e o estabelecimento do Messias rei, ok? Judas ansiava por isso, assim como Simão Zelote. Estou falando aqui de 2 discípulos, mas também o resto da população, o povo de Deus naquele tempo, também esperava isso, que o Messias chegasse com mão de ferro, com a espada, detonasse o opressor, que era Roma,
acabasse com todos os romanos, acabasse com todos os soldados do sumo sacerdote e assumisse o reino humano. Era isso que eles esperavam. Então o que acontece? Judas estava decepcionado. Por quê? Porque pelo andar da carruagem, ou seja, pelo rumo que o ministério de Jesus, enquanto Messias, estava tomando, isso não ia acontecer da maneira que Judas queria, da maneira que o povo de Deus queria, da maneira que Simão Zelote queria, não ia acontecer dessa maneira. Então o que Judas faz? Judas, sabendo da intenção dos religiosos, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, então o que Judas faz? Se une a eles, se associa a eles e decide então trair Jesus, decide então entregar Jesus. Judas tomou essa decisão hoje, na quarta-feira. Olha que coisa interessante. Na quarta-feira, Judas decide trair Jesus. Interessante que a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E Judas então vai e entrega Jesus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Jesus, mas também tem o diabo. Você entende? Tem crente que não acredita que o diabo existe. Paga para ver então. Você entende? O problema do diabo é que para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, ele não é nada. Ele já está derrotado, ele é um anjo caído. Você entende? Ele tem poder? Tem poder, muito mais do que nós. Mas diante do poder de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, o poder dele é nenhum. Nenhum. Então veja bem, a Bíblia fala que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele trabalha na ilegalidade. Você entende? Segundo aos Coríntios 2,11 fala que a gente não deve ignorar os ardis de Satanás, porque ele continua sendo ardiloso. Se você voltar lá no jardim do Éden, você vai ver que ele não tomou nada à força do Adão nem de Eva. Ele não tomou o controle à força, foi entregue a ele. Ele usou os ardis dele, ok? Usou o poder do convencimento. Usou o poder da mentira, que ele é o pai da mentira. A Bíblia fala que ele mente desde lá. Ele distorce a palavra de Deus, distorce aquilo que Deus falou para poder enganar o casal. Ele foi sagaz, ok? Ele foi ardiloso. Ele é especialista em enganar. E eu tenho uma notícia para você, ele não mudou. Ele não mudou. Tanto que ele entrou em Judas, para quê? Para trair Jesus. Porque ele é contra tudo aquilo que Deus faz. Quem enviou Jesus? Deus. Então o que acontece? Judas tinha o coração desviado de Deus. Judas era uma pessoa interesseira. Judas era uma pessoa gananciosa. Judas era uma pessoa muito difícil. Você entende? O que faltava para Judas? Se converter a Deus, se converter a Jesus. Aí estava a brecha que Judas deixou. E o que aconteceu? Satanás entra no coração dele. Você entende? E aí o que ele faz? Se associa com os outros, com os religiosos que queriam dar um jeito de matar Jesus. Interessante, não é? Tudo isso, essa decisão no coração dele acontece exatamente na quarta-feira. E veja que Jesus foi traído por um de seus discípulos. Podia ser alguém que viesse de longe, de outra cidade. Satanás entrava para trair Jesus. Não. Mas bota uma coisa no teu coração. Isso é uma coisa muito triste, muito chocante, mas é verdade. Você só vai ser traído por quem está perto de você. Você entende? Isso é chocante, mas infelizmente é verdade. Não vai vir ninguém lá dos Estados Unidos para te trair aqui, para te apunhalar pelas costas aqui. Sempre quem vai te apunhalar é quem está perto de você. Família. Só você olhar as famílias. Quantas traições tem nas famílias? Estou falando só de adultério, não. Estou falando de traição mesmo, de consideração, de respeito. Quantas traições tem? Porque o parente está perto, não é que o parente não presta não, é que ele está perto de você ali. Ele vai encrencar com quem? É com você, é você que está perto dele. Você acha que a pessoa da sua família vai sair para encrencar com meus parentes que estão lá em Minas Gerais? Não vai. Você acha que meus parentes estão lá em Minas vão sair para encrencar comigo aqui? Não vão, quem vai encrencar comigo é ela. E olha que isso ela faz bem como ninguém, né? Como gosta de uma encrenca comigo. Então, você entende?
Então, quem vai te trair é quem está perto. Quem traiu Jesus é quem estava com ele todo dia. Todo dia, olha quem deu a brecha, quem estava com ele todo dia. Satanás ficava rondando. Olha como a Bíblia é verdadeira. O que a Bíblia fala? E o diabo, vosso adversário, ele é teu adversário, anda em derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Os discípulos ali com Jesus o tempo inteiro, ele ficava rondando. Eu não sei aqui quantos viram. Foi um filme, não? Uma novela. Tudo que Jesus fazia, isso no tempo de Jesus, lá no passado, tudo que os escolhidos de Deus faziam, ele estava sempre rondando, com aquele pano na cabeça. Aliás, aquele ator é o seguinte, eu não gosto muito daquele ator, que só faz papel de diabo. Tudo que é filme que ele faz papel de mal. Ele já tem uma cara de serpente mesmo, se tu olhar. Quem assistiu aquele filme do Homem-Cobra? Vê se ele não tem aquela cara do Homem-Cobra, né? Então, caiu bem mesmo naquele papel de diabo ele. Então, o tempo inteiro o diabo fica rondando, isso é verdade, tanto que a Bíblia diz. O que aconteceu? Ele olhou para aquele grupo, viu aquela situação toda, olhou para aquele não dá, com aquele não dá, aqueles estão firmados. Ih, aquele lá está balançado, é nele que eu vou entrar, ali eu consigo. Nos outros ele não conseguia, que já estavam ali amando Jesus, já estavam firmes com Jesus, mas ele não estava. Você entende? Aí entrou a brecha, entrou nele e fez aquela arruaça lá, ó. Você entende? Então a gente precisa ter muito cuidado, não ignore os ardis do inimigo. Então a traição aconteceu na quarta. Outra coisa que aconteceu nesse dia, o jantar em Betânia. Então nesse dia, Jesus e seus discípulos foram convidados para jantar numa casa, na casa de Simão, o leproso. Então nesse jantar, Maria, o que ela faz? Derrama sobre Jesus um perfume muito caro. Olha aí. O texto nos diz que ela foi severamente repreendida por alguns. O primeiro a repreender foi Judas, depois mais alguns concordaram com ele. Eles acharam um desperdício de dinheiro aquela atitude extravagante de Maria. Mas Jesus entendeu que com esse gesto de amor e de dedicação, ela estava preparando o corpo dele, ungindo o corpo dele antecipadamente para o dia da sua morte, para a hora do seu sepultamento. E o que Jesus fez? Elogiou a atitude de adoração daquela mulher. Jesus não criticou, Jesus não recriminou aquela mulher. Pelo contrário, Jesus elogiou. Você lembra do texto que nós lemos aqui no começo? Jesus falou, ó, os pobres, a alegação deles foi a seguinte: por que vai desperdiçar um perfume tão valioso? Aquele perfume valia mais de 300 denários. Um denário era um dia de trabalho, era o que um trabalhador ganhava por um dia de trabalho. Então, aquele perfume valia mais de um ano do salário de um trabalhador daquela época. Era algo bastante valioso, era importado, não era fabricado lá. Ok? Então, olha o valor que tinha aquele perfume. Ela vai, derrama todo, quebra o frasco para não sobrar nada, e derrama e unge os pés de Jesus e unge também a cabeça. Você entende? Jogou em Jesus e foi descendo até os pés, depois foi nos pés e jogou mais. E ele disse, que desperdício! Por quê? Não guardou isso para a gente vender e dar para os pobres? Jesus falou o seguinte, aos pobres, vocês vão ter sempre com vocês. Olha aí, mais uma vez a Bíblia é verdadeira. Não sei quantos aqui conhecem a história da humanidade, desde lá da pré-história. Os pobres sempre existiram e sempre vão existir. O mundo não subsiste sem a pobraiada. E eu dou graças a Deus de ser pobre, porque ninguém pode me parar. Você entende? Eu sou pobre aqui na terra, mas eu sou rico, porque meu pai é dono de todas as coisas. Eu posso não ser o dono do mundo, eu posso não ter tesouros da terra, mas eu tenho tesouro no céu. Aleluia. Eu posso não ter nada aos olhos humanos, mas eu tenho tudo com Cristo. Diga glória a Deus. Você entende? Então, Jesus falou, os pobres eles vão estar sempre com vocês, mas a mim vocês não vão ter mais. Logo ali na sexta-feira, eu vou estar morrendo por vocês. Vou estar entregando a minha vida por vocês. Era isso que Jesus estava dizendo, elogiando o ato daquela mulher. Jesus ainda disse mais, em todo lugar que for pregado o Evangelho no mundo inteiro, até então o Evangelho estava ali só para quem? Só para os judeus. Mas olha a visão de Cristo. Jesus já via lá na frente, Jesus já viu o Evangelho sendo pregado em todo o mundo, inclusive para mim e para você. Você pode dizer um glória a Deus?
E Jesus falava, em qualquer lugar do mundo que esse evangelho for pregado, ela vai ser lembrada. Olha aqui sendo lembrada de novo hoje, diga glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus não esquece de quem está com Ele. Jesus não vai esquecer de você nunca mais. Você pode aplaudir o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente terminar, não tem como alguém permanecer neutro diante de Jesus, você concorda? Diante do que Jesus ensinou, diante das mensagens que Ele passou, diante de tudo que Ele fez, dos milagres que Ele fez, diante do exemplo de vida que Ele deixou para nós, diante da salvação que Ele providenciou para nós. Ou nós o rejeitamos, ou nós o adoramos. Ou a gente despreza o amor que Ele nos deu, ou a gente se rende à força desse amor. Ou a gente duvida que Ele é filho de Davi, prometido nas Escrituras, o Messias de Deus, ou então a gente não acredita que Ele é esse Messias e que nos salvou. Judas e os sacerdotes e os religiosos se voltaram contra Jesus, porque rejeitaram a proposta de vida e o reino que Ele pregava. Não era esse reino que eles queriam. Eles não queriam um reino de amor, eles queriam um reino de morte, um reino de ódio. Vão matar os romanos, vão matar os inimigos. Era esse reino que eles queriam, que eles esperavam. A mulher que ungiu Jesus, Maria, com aquele perfume caríssimo, entendeu que Ele era muito mais do que um homem bom, muito mais do que um profeta. Quando perguntaram lá, e as pessoas, o que dizem que eu sou? Ele perguntou para os discípulos. Os discípulos disseram, uns dizem que o senhor é profeta, uns dizem que o senhor é isso e aquilo. Não, Ele era muito mais do que isso. Dizem que o senhor é um homem bonzinho. Tem algumas seitas hoje que dizem que Jesus era um homem bom, que um homem que veio aqui, fez o bem e morreu. Não, não era nada disso. Jesus era o Filho de Deus e continua sendo. Jesus era o Verbo que se fez carne e habitou no meio da gente. E hoje Jesus é o próprio Deus que habita dentro de cada um de nós. Então nós temos que acreditar nessa verdade. Jesus é aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. É digno de toda adoração. Por isso aquela mulher deu a Ele, como prova de gratidão e reconhecimento, o que ela tinha de melhor. Ela não se importou com o valor comercial daquele perfume. Valia 1 ano de trabalho, 1 ano de salário. Mas ela se preocupou com o valor do amor que Jesus tinha por ela. Aquele a quem ela estava ungindo com aquele perfume tinha por ela. Um amor incondicional, um amor verdadeiro. E esse amor não era só por ela, era por toda a humanidade. Você entende? E ela demonstra ali com aquela atitude a reciprocidade, ou seja, o mesmo amor que Jesus tinha por ela. Ela não tinha na mesma grandeza, mas ela também tinha um amor muito grande por Jesus. Por isso ela fez aquele sacrifício, daquele perfume tão valioso. O que você está disposto a mostrar para Jesus? Com quem você se identifica hoje? Com essa mulher que não mediu esforços para agradar a Jesus? Ou com aqueles que se voltaram contra Jesus? Ou com aqueles que se incomodavam com os ensinamentos de Jesus, com a vida de Jesus, até com os milagres de Jesus? Que a gente possa ser encontrado do lado certo. Amém? Identificados com todos aqueles que se curvaram diante de Jesus e reconheceram que Ele é o único e suficiente Salvador, o Messias de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que morreu sim por nós, mas ao 3º dia ressuscitou, foi elevado aos céus na nuvem com os santos anjos, adentrou a glória eterna e está sentado à direita de Deus, vivo e reinando pelos séculos dos séculos. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Aplauda o nome dEle, fique de pé. Glória a Deus, aleluia.